Eu estava no portão da escola quando meu filho Davi chegou correndo com um menino novo ao lado. O menino se apresentou, e quando disse o sobrenome, parei no lugar. Farinheiro. Aquele era o mesmo sobrenome raro que eu havia procurado por 15 anos sem encontrar rastro. E agora ali estava um menino da família que havia mudado a minha vida, sentado no banco de trás do meu carro, explicando para o Davi como se imita o canto do sabiá. Meu coração disparou. Eu não acreditava em santos. Não acreditava em intercessão mariana. Mas naquele instante senti uma coisa estranha, como se alguém estivesse dizendo: não ignora isso. Não era voz. Não era visão. Era a certeza quieta de quem foi ensinado a prestar atenção na palavra e que de repente sente que a palavra está sendo dita por um canal que ele nunca havia considerado. Antes de continuar, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde esse testemunho está chegando. Antes de fechar esse vídeo, abre o primeiro comentário fixado. Identificamos 7 padrões em testemunhos como esse. Situações em que Nossa Senhora age antes mesmo de ser chamada. Lê o que está escrito lá e volta aqui. Meu nome é Renato Peixoto. Tenho 42 anos. Nasci numa família batista de Contagem. Fui batizado aos 16, liderei grupo de jovens por 8 anos, conheço a Bíblia do jeito que quem cresceu dentro de uma congregação séria conhece, com respeito e com as arestas. Sempre respeitei os católicos como pessoas, mas doutrinariamente eu tinha uma posição clara que não deixava muito espaço para ambiguidade. Jesus basta, não preciso de mais nada. E então, 30 anos depois de crescer assim, Nossa Senhora Aparecida usou um sobrenome raro numa saída de escola para começar a desmontar tudo aquilo. Mas essa história não começa no portão da escola. Ela começa 15 anos atrás, num bairro da cidade que eu nunca havia visitado, numa porta que eu bati sem saber o que ia encontrar do outro lado. Preciso te contar sobre a minha formação evangélica com mais detalhe, porque ela é o que torna a conversão difícil de entender sem contexto. Fui batizado aos 16 anos numa congregação batista de Contagem que levava a sério o que pregava. Não era protestantismo de superfície, de quem vai ao culto por hábito e não sabe explicar por que acredita no que acredita. Era uma fé trabalhada. Estudávamos a Bíblia com rigor, contexto histórico, exegese. O pastor era homem de estudo que não simplificava o que não era simples. Naquele ambiente, a posição sobre o catolicismo era clara e fundamentada. Não era hostilidade, era discordância doutrinária articulada. A devoção mariana era, segundo o que aprendi, um acréscimo sem base bíblica suficiente, uma tradição humana que havia crescido além do que as escrituras sustentavam. A intercessão dos santos era problema análogo. Se Cristo é o único mediador, como justificar pedir a intercessão de alguém que não é Cristo? Eu explicava isso para quem perguntava com a confiança de quem não estava repetindo argumento alheio, mas havia chegado às mesmas conclusões por conta própria. E respeitava os católicos, genuinamente. Mas mantinha a distância doutrinária com a firmeza de quem acredita que firmeza é respeito. Quando entrei na casa do seu Agostinho e vi o crucifixo e a imagem de Nossa Senhora Aparecida com vela acesa, meu primeiro pensamento foi que havia ido ao lugar errado. Meu segundo pensamento foi: mas você não tem outra opção. Então fiquei. Em 2009, eu tinha 27 anos e uma empresa que afundava devagar. Tinha construído um sistema de gestão financeira para feirantes e pequenos comerciantes, gente que tocava o próprio negócio de cabeça porque ninguém havia chegado até eles com nada melhor. A ideia era simples, e eu acreditava nela. Quem vive de um balcão ou de uma barraca precisa de organização tanto quanto qualquer grande empresa, às vezes mais. O problema era que acreditar numa ideia não paga funcionário. O sócio tinha saído levando a parte dele e deixando as dívidas pela metade. O banco havia recusado crédito 2 vezes. 3 funcionários esperavam salário que eu não sabia de onde tirar. Eu havia pulado o almoço por 3 semanas seguidas porque aquele dinheiro ia para a folha. Numa segunda-feira de manhã, sem ter outra saída, um conhecido me passou um nome, seu Agostinho Farinheiro. Morava no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Não era banco, não era investidor. Era um homem aposentado que, segundo o conhecido,
Às vezes ajudava quem merecia. Fui sem entender muito bem o que aquilo significava. A casa era pequena e arrumada. Jardim na frente, porta de madeira, cheiro de café. Quando a porta se abriu, a primeira coisa que vi foi um crucifixo grande na parede da sala. A segunda, numa prateleira ao lado da janela, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com uma vela acesa embaixo. Pensei que havia ido ao lugar errado. Seu Agostinho me atendeu com uma toalha no ombro, como quem esperava alguém que já conhecia. Pode entrar, disse ele, abrindo a porta sem perguntar quem eu era. Sentei na sala e comecei a falar. Contei tudo. A empresa, o sócio que saiu, o banco que recusou, os funcionários esperando, o que queria construir e por que ainda acreditava que era possível. Seu Agostinho não interrompeu uma vez. Ficou com as mãos cruzadas sobre a mesa, ouvindo com uma atenção que não era de quem está avaliando proposta de negócio. Era a atenção de quem está lendo a pessoa. Quando terminei, ele não disse sim nem não. Você volta aqui na semana que vem, disse ele, levantando para buscar mais café. Gosto de conhecer as pessoas antes de decidir qualquer coisa. Sobre o seu Agostinho e as semanas de conversa antes de ele decidir, preciso dizer uma coisa que só entendi muito depois. Ele não estava avaliando a viabilidade da empresa, estava avaliando o caráter do homem, e usava as perguntas mais simples para isso. Numa tarde, ele me perguntou o que eu faria se um feirante da minha base não conseguisse pagar a mensalidade do sistema. Eu disse que deixaria ele usar de graça até estabilizar. Seu Agostinho ficou em silêncio, olhando para o café. Noutra tarde, me perguntou o que eu faria se a empresa desse muito certo. Eu disse que queria expandir para outros estados, chegarem mais feirantes. Ele ficou olhando para mim por um momento antes de responder. Disse: as pessoas com dinheiro costumam mudar de resposta quando o dinheiro aparece. Você parece alguém que não muda. Não soube se era elogio ou aviso. Só soube depois que era as duas coisas. Quando ele finalmente disse que tinha o dinheiro, expliquei que queria assinar um contrato, estipular prazo de pagamento, juros se fosse o caso. Ele me interrompeu com um gesto de mão. Dívida com contrato é negócio, ele disse. Dívida sem contrato é confiança. Eu prefiro confiar. E entregou o bilhete. Voltei na semana seguinte. E na outra. Aquelas conversas não tinham pauta. Seu Agostinho perguntava sobre a infância, sobre o que eu achava justo, sobre o que eu faria se a empresa desse certo. Parecia menos avaliação do que conversa de quem quer entender o homem antes de decidir sobre o projeto. Numa daquelas tardes, enquanto o café esfriava entre nós, ele disse algo que me desconfortou e que ficou. Eu não empresto porque acho que vai dar certo. Eu empresto porque Nossa Senhora já cuidou de mim quando eu não tinha nada. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer sem ser rude. Ele viu o desconforto e sorriu, devagar, sem ironia. Você não precisa acreditar como eu acredito, disse seu Agostinho. Só promete uma coisa. Se um dia entender por que isso aconteceu, agradece. Depois de algumas semanas de conversa, ele disse que tinha uma reserva. Chamava de o dinheiro que não é meu, só está guardado comigo. Uma quantia separada da família, juntada ao longo de anos, guardada para o momento certo. Eu nunca soube que havia sido o momento certo de alguém. Saí daquela casa diferente do que entrei. A medalha merece uma descrição mais precisa do que dei a ela, porque ela é o coração material de toda essa história. Era pequena, do tipo que cabe numa corrente de pescoço fina, mas seu Agostinho a colocou na minha mão diretamente. Não me deu corrente. À frente tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida em relevo, o manto azul, a coroa, o menino Jesus ao coração. Era fundida em metal simples, do tipo que qualquer loja de artigos religiosos vende por poucos reais. Mas no verso havia algo que não era de série. A letra era a mesma dos documentos que Vera depois me mostrou do pai. Inclinada para a direita, caprichada sem ser bonita, o tipo de letra de quem aprendeu a escrever levando a sério. 3 palavras em caneta permanente. Eu mostrarei o caminho. Quando ele colocou aquilo na minha mão, eu agradeci sem entender o que estava recebendo. Coloquei no compartimento menor da carteira com a mesma desatenção com que a gente guarda coisas que não sabe o que são,
mas não quer jogar fora. Ficou ali por 15 anos. Em 15 anos de carteira, aquela medalha sobreviveu a pelo menos 3 trocas de carteira, porque toda vez que eu passava o conteúdo de uma para outra, passava sem selecionar, jogava tudo junto e ia embora. Ela foi, sem que eu percebesse, a coisa mais permanente que eu carregava. Quando caiu no chão naquela noite em que eu procurava o bilhete, e eu a peguei e virei e li as 3 palavras, a primeira reação foi sorrir sem entender por quê. A segunda foi guardar de volta com um cuidado que não havia tido nas 15 vezes anteriores. Antes de eu ir, seu Agostinho colocou na minha mão, além do bilhete que havia escrito, uma coisa pequena, uma medalhinha de metal simples, frente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Verso, 3 palavras escritas à mão com caneta, a letra miúda e caprichada de quem levava a sério o que escrevia. Eu mostrarei o caminho. Guardei a medalha por educação. Nunca usei. Coloquei no compartimento menor da carteira e esqueci que estava ali. Tentei encontrá-lo 2 vezes depois para devolver o que havia emprestado. Primeira vez, o endereço havia mudado. Segunda, um vizinho disse apenas que ele tinha se mudado para o interior. Nada. O homem havia sumido como se nunca tivesse existido fora daquelas tardes no Floresta. Mas havia 2 provas de que existia. O bilhete, que eu dobrei ao meio e guardei na carteira ao lado da medalha. E a empresa que havia conseguido sobreviver por causa daquele dinheiro e que em 15 anos havia crescido para 32 funcionários, 2 escritórios e clientes em 11 estados. A promessa que eu havia feito, de agradecer quando entendesse, ficou em aberto. Eu não entendia. E seu Agostinho havia sumido sem deixar endereço. 15 anos. E então, Tomás Farinheiro disse o próprio sobrenome no portão de uma escola de Belo Horizonte. No banco de trás do carro, naquela tarde, Tomás e o Davi conversavam sobre pássaros e nunca errar conta de multiplicação. Eu segurava o volante com as 2 mãos e o sobrenome ecoava. Farinheiro. Quantos farinheiros existiam em Belo Horizonte? No Brasil inteiro? Não era sobrenome de lista telefônica. Era o tipo raro, específico. O tipo que uma família carrega sozinha por gerações. Podia ser coincidência, mas 15 anos carregando uma pergunta sem resposta ensinam uma coisa. Quando um nome reaparece, você presta atenção antes de descartar. Naquela noite, depois de colocar o Davi para dormir, abri a carteira procurando o bilhete. Quis reler as palavras do seu Agostinho, não sei porquê, talvez para verificar que não havia inventado nada. A medalha caiu no chão. Eu nem lembrava que estava ali. Havia passado 15 anos naquela carteira sem que eu atirasse uma vez deliberadamente. Peguei do chão. Virei. Eu mostrarei o caminho. Fiquei olhando para aquelas 3 palavras por um tempo que não soube medir. Depois guardei a medalha de volta. Deitei e não dormi imediatamente. Na manhã seguinte, o Davi chegou da escola e disse, sem cerimônia, enquanto jogava a mochila no sofá: Pai, o Tomás falou que o avô dele amava Nossa Senhora Aparecida. Ia toda a vida para a Aparecida do Norte. Não respondi de imediato. Me virei para a janela. Primeiro arrepio. Continuei racional. Coincidência. Farinheiro era sobrenome raro, mas não impossível. Seu Agostinho poderia ter filho, neto, qualquer coisa. Não havia prova de nada. Mas pedi ao Rodrigo, meu assistente, que pesquisasse a família Farinheiro em Belo Horizonte. Nome completo, endereço, qualquer registro. Às 5 da tarde ele bateu na porta da sala com o tablet na mão. Agostinho Farinheiro, falecido há 14 meses. Deixou uma filha e um neto. Endereço registrado em Santa Efigênia. Peguei o tablet com as 2 mãos e li 2 vezes. Falecido há 14 meses. Família pequena. Neto com 7 anos. O endereço ficava a 3 quilômetros do Floresta, onde eu havia batido naquela porta há 15 anos. Os detalhes batiam. Mas detalhe que bate não é certeza. E sem certeza eu não faria nada. Não podia chegar até uma mulher que não me conhecia, filho pequeno em casa, e começar a fazer perguntas sobre o pai morto. Se eu estava errado, não havia conserto. Precisava de algo que só alguém da família pudesse saber. Algum detalhe que seu Agostinho houvesse deixado. Encontrei o restaurante 3 dias depois. Vera Farinheiro tinha uns 30 e poucos anos.
cabelo preso num coque baixo, avental simples sobre a roupa de trabalho. O jeito dela de trabalhar era direto. Chegava à mesa, perguntava, anotava, ia embora. Não sorria além do necessário. Não se demorava em nenhuma mesa além do que o cliente precisava. Havia algo naquilo que eu reconheci antes de conseguir nomear. Era o jeito de uma pessoa que aprendeu a não ocupar mais espaço do que o necessário. A invisibilidade como decisão antiga, não como falta de opção. O pai dela era assim também. Comi devagar, pedi uma água depois de terminar. Fiquei. Há algo sobre a cena do biscoito que preciso desenvolver, porque ela foi o momento que me convenceu de que havia encontrado a pessoa certa, antes de ter qualquer certeza sobre o sobrenome. Quando Vera encostou na parede dos fundos do restaurante e comeu o biscoito de maisena em pé, de pacote, enquanto o salão inteiro cheirava a comida quente, havia uma qualidade de dignidade naquele gesto que me desarmou completamente. Ela não estava se escondendo, não estava com vergonha. Estava simplesmente fazendo o que precisava ser feito sem dar a isso mais atenção do que merecia. O biscoito era o almoço. O almoço era o que a conta permitia. A conta era o que era. E ela seguia em frente sem transformar aquilo em drama ou em pedido de compaixão. O pai dela era assim também. Eu havia conhecido aquele jeito naquelas tardes no Floresta. A capacidade de seu Agostinho de oferecer o que tinha sem fazer disso um gesto maior do que era, sem esperar que o receptor fizesse uma performance de gratidão adequada à grandeza do que estava recebendo. Naquele momento no restaurante, antes de saber com certeza quem era, eu soube que havia encontrado alguém da mesma família. Não pela genética, pela formação. Pelo jeito específico de estar no mundo que certas pessoas carregam e que você reconhece antes de nomear. Quando perguntei se estava tudo certo com a bolsa do Tomás, e ela hesitou aquele segundo a mais, eu já sabia o que precisava saber. Foi quando Vera atravessou o salão em direção à parede dos fundos. Tirou um biscoito de pacote do bolso do avental. Encostou na parede, comeu em pé, em silêncio. O salão inteiro cheirava a comida quente. Ela olhou para o meio. Nada. Só o intervalo de 2 minutos de quem está descansando a cabeça. Não o corpo. Eu sabia o que aquilo era. Era o almoço dela. Você identifica o que pode cortar. E o próprio almoço é sempre o mais fácil de cortar, porque só você sente. Eu havia feito aquela conta por 3 semanas em 2009. Pedi a conta. Antes de ir, fiz uma pergunta casual. A senhora é daqui de Belo Horizonte? Vera me olhou com atenção real pela primeira vez. Não era a pergunta que cliente costumava fazer. Sou, respondeu ela. Mas meu pai era do interior. Vim pequena. De onde no interior? Ipatinga, respondeu Vera. Interior de Minas. Cabeça do seu Agostinho nos registros. Nascido em Ipatinga. Certo. Fui embora sem fazer mais perguntas. No carro, fiquei parado com a mão na chave. Faltava a prova. O detalhe que só alguém da família poderia saber. Na semana seguinte, o Tomás visitou o Davi pela 3ª vez e Vera foi buscar pessoalmente. Eu ofereci café. Ela entrou, ficou em pé perto da porta, até eu colocar 2 xícaras na varanda e ela entender que era convite real. Sentamos. A varanda dava para um jardim interno do prédio. Vera olhou para as árvores com o tipo de atenção de quem raramente tem 2 minutos para olhar para coisa nenhuma. O Tomás fala muito bem do Davi, disse ela, segurando a xícara com as 2 mãos. Acho que é a primeira amizade de verdade desde que a gente veio para Belo Horizonte. Vieram faz quanto tempo? 8 meses, respondeu Vera. Meu pai morou aqui a vida toda, mas eu fui criada no interior. Quando ele foi embora, achei que fazia sentido vir para perto do que sobrou. O que sobrou, ela disse. Como quem sabe que a frase carrega mais do que explica. Eu precisava da prova. Então perguntei diretamente com cuidado. Seu pai tinha alguma devoção? Vera sorriu. Uma coisa pequena, sem performance. Todo ano ele dizia que Nossa Senhora Aparecida nunca deixava dívida boa sem resposta. Ia à Aparecida do Norte toda a vida. Era romeiro mesmo, não turista. E ela parou. Me olhou de um jeito diferente. Espera um segundo.
Pegou o celular, procurou alguma coisa, virou a tela para mim. Era uma foto. Um homem de uns 65 anos, sorrindo, na frente da Basílica de Aparecida do Norte. Reconheci o rosto antes de perceber que estava reconhecendo. Era mais velho. O cabelo havia embranquecido completamente. Mas o jeito de cruzar os braços, a postura de quem está completamente à vontade em qualquer lugar onde escolha estar, era o mesmo. Seu Agostinho. No pescoço, numa corrente simples, uma medalhinha. A mesma medalhinha. Peguei a carteira do bolso. Tirei a medalha que havia caído no chão naquela noite. Coloquei sobre a mesa. Vera olhou para a medalha. Depois para a foto. Depois para mim. As mãos começaram a tremer antes de ela falar. Essa ele só dava para quem ele entregava nas mãos de Nossa Senhora, ela disse. A voz saiu diferente, mais baixa. De quem está recitando algo que sempre soube, mas que nunca esperou precisar dizer assim. O queixo apertou, os olhos encheram, mas a voz ficou firme. Quantas você achou dessas? Só uma, eu disse. E contei tudo. Vera ouviu sem interromper, como o pai havia ouvido. Do começo ao fim, sem mover o corpo, sem fazer perguntas antes da hora. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo que eu não tentei preencher. Depois disse. Antes de ele ir, ele me disse uma coisa que eu não entendi na época. Disse que tinha uma pessoa que um dia ia voltar, e que quando voltasse, eu devia levar ela para a mãe. Não entendi o que ele queria dizer, disse Vera. Pensei que era coisa de homem velho, sabe? Que ele falava de alguém da congregação, de algum parente distante. E agora? Perguntei. Ela me olhou. Agora eu acho que entendo. Do quarto fechado vinha o barulho abafado dos meninos. Vera dobrou os dedos em volta da xícara, olhou para o jardim. Meu pai acreditava que Nossa Senhora cuida das dívidas de gratidão, disse Vera. Que quando alguém faz o bem e some, ela fica de olho para ver se o bem vai fechar o círculo. Fiquei em silêncio. Quando você foi para o restaurante pela primeira vez, você já sabia quem eu era? Ela perguntou. Suspeitava, eu disse, mas precisava ter certeza antes de dizer qualquer coisa. Ela assentiu devagar. Ele tinha esse jeito de ajudar e desaparecer, disse Vera. Eu perguntava por que não contava as coisas boas que fazia. Ele dizia que quando a gente conta que ajudou, a ajuda deixa de ser para quem precisava e vira troféu para quem deu. Eu soube quem havia ensinado aquela frase ao seu Agostinho. E soube também, naquele momento, que havia uma dívida que tinha endereço agora e que precisava ser paga da única forma que fazia sentido. Antes de Vera ir embora, perguntei se estava tudo certo com a bolsa do Tomás na escola. Ela ficou em silêncio um segundo a mais do que deveria. Tá resolvendo, disse Vera. A hesitação disse o que a resposta não disse. Na terça-feira seguinte, saí do escritório às 10 da manhã, sem avisar para onde ia. Fui à escola do Tomás. A coordenadora, Dona Sueli, me recebeu com a porta entreaberta. Vim falar sobre o Tomás Farinheiro, eu disse. Sei que há uma pendência na bolsa dele. O senhor é familiar? Ela perguntou. Não, eu disse, mas quero assumir o valor complementar do mês em atraso e dos próximos até o fim do ensino médio. Ela olhou para mim por um momento, assentiu devagar, abriu a gaveta, tirou um formulário e empurrou pela mesa. O senhor quer que informemos a mãe do aluno? Não, eu disse. Esse assunto fica aqui. Não quero placa, não quero reconhecimento. Só quero que a pendência suma. Assinei sem hesitar. Saí pela porta principal. Lá fora, o sol batia na calçada. Fiquei parado um instante olhando para as crianças que passavam com mochilas nas costas, rindo de algo que os adultos ao redor não viram. 15 anos. Estava feito. Às 5h20, Vera chegou de ônibus à porta da escola para buscar o Tomás. Me viu parado a 3 metros. O que é isso? Ela perguntou quando estendei o envelope. Não é caridade, eu disse. É uma dívida que eu devia ao seu pai há 15 anos. Agora está paga. As mãos de Vera não se moveram por um momento. Depois subiram e pegaram o envelope. Ela abaixou a cabeça. Ficou assim um tempo. Cabeça baixa, envelope entre os dedos. Filho ao lado sem entender. Não conseguiu falar.
Era assim que eu havia saído da casa do Floresta também naquela tarde de 2009, sem conseguir falar, com algo grande demais para caber em palavras de porta. Eu reconheci o silêncio dela. Coloquei a mão no ombro do Tomás por um segundo, leve, como quem cumprimenta, e fui para o carro. Naquela noite, depois do Tomás dormir, Vera abriu o envelope na mesa da cozinha com a luz do teto acesa. O primeiro documento era o comprovante da escola. Bolsa integral de Tomás garantida até o fim do ensino médio. Sem pendência, sem prazo de reavaliação. O segundo era uma folha dobrada ao meio, a letra do pai, inclinada para a direita, caprichada sem ser bonita. A mesma letra das anotações de feirinha que ainda estavam na gaveta da casa dele. Não precisa me pagar, só faça o mundo melhor. Embaixo, numa linha separada com minha letra. Fiz o mundo um pouco melhor. Obrigado, seu Agostinho, mas eu havia prometido agradecer quando entendesse. E eu ainda não havia entendido completamente. Deixa eu te contar sobre a última vez que li o bilhete do seu Agostinho antes de ir à Basílica, porque ela pertence a esse testemunho. Foi na noite anterior à viagem. Davi estava dormindo. Vera havia mandado mensagem confirmando o horário do ônibus. Eu estava na sala, as luzes baixas, e tirei o bilhete da carteira. O papel estava nas dobras marcadas de 15 anos de carteira. As bordas já cediam um pouco, mas a letra estava intacta. Aquela letra inclinada para a direita, caprichada sem ser bonita. Não precisa me pagar, só faça o mundo melhor. Li as palavras sem urgência. Pensei no seu Agostinho sentado na sala com as mãos cruzadas sobre a mesa, ouvindo tudo sem interromper. Pensei na imagem de Nossa Senhora Aparecida na prateleira ao lado da janela com a vela acesa. Pensei na frase que ele havia dito: eu empresto porque Nossa Senhora já cuidou de mim quando eu não tinha nada. Eu havia ficado desconfortável com aquela frase. Havia sorrido por educação e desviado o olhar para o café. 15 anos depois, de pé na sala com as luzes baixas, comecei a entender o que ele queria dizer. Não estava dizendo que Nossa Senhora havia feito alguma coisa sobrenatural por ele. Estava dizendo que havia uma corrente de cuidado no mundo, que às vezes você está no lado de quem recebe e às vezes no lado de quem dá, e que a corrente era real independentemente de você conseguir explicar de onde vinha. Dobrei o bilhete nas marcas antigas. Na manhã seguinte, fui à Aparecida do Norte. Algumas semanas depois, Vera me fez um convite. Disse que ia à Aparecida do Norte, que ia todo ano desde que o pai havia morrido, para continuar o hábito que era dele. Perguntou se eu queria ir. O que aconteceu em mim entre o encontro com Vera na varanda e a viagem à Aparecida do Norte foi um processo de semanas que não cabia numa única decisão. Havia a lógica do que havia acontecido. Um homem católico devoto havia me ajudado sem pedir nada. Havia desaparecido, havia morrido. E o filho da empresa que sobreviveu por causa dele havia chegado até a neta desse homem por um sobrenome raro dito por um menino de 7 anos. Qualquer leitor racional desse relato percebe que a probabilidade de tudo aquilo ser coincidência é baixa demais para ser confortável. Mas havia também 15 anos de formação que me havia ensinado a desconfiar de qualquer argumento que levasse à devoção mariana. E essa formação não some por um encontro emocionante. O que foi quebrando a resistência não foi argumento, foi acumulação. A medalha caindo da carteira naquela noite específica. O Davi dizendo que o avô do Tomás amava Nossa Senhora Aparecida. A foto em Aparecida do Norte. A frase que o seu Agostinho havia dito a Vera antes de morrer. Leva ela para a mãe. Cada um desses elementos sozinho era explicável. Juntos criavam uma direção que eu precisava de muita determinação para ignorar. E eu havia passado 15 anos sendo o tipo de pessoa que não ignora o que está diante dos olhos. Então fui à Aparecida do Norte. Hesitei. Eu era batista. Aparecida do Norte não era um lugar que entrava nos planos de nenhum batista que eu conhecia. Mas havia a medalhinha no verso da carteira. Eu mostrarei o caminho. E havia a frase do seu Agostinho que Vera havia repetido. Leva ela para a mãe. Fui. Não sabia o que esperar. Não havia preparado o coração nem a cabeça. Fui por respeito a um homem que havia aparecido na minha vida quando eu não tinha mais nada e que havia sumido sem pedir obrigado.
A Basílica de Aparecida do Norte era maior do que eu havia imaginado. As pessoas que chegavam vinham de longe, muitas a pé, com aquele cansaço específico de quem carregou quilômetros numa promessa. Havia famílias inteiras. Havia gente simples, trabalhadores, gente que não tinha nada que o mundo chama de poder e que tinha tudo que aquele lugar reconhecia como fé. Eu observava. Não sentia nada que pudesse chamar de espiritual. Só observava. Vera caminhou até a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu fui junto, 2 passos atrás, o jeito de quem está presente, mas não quer ocupar espaço que não é seu. A imagem era pequena, muito menor do que a basílica sugeria. De barro escuro, com o manto bordado e a coroa dourada acrescentados ao longo dos séculos. Mas o corpo de barro em si, a imagem que os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves haviam tirado do Rio Paraíba do Norte em 1699, era pequena e humilde do jeito que as coisas são humildes quando não precisam de ornamento para ser o que são. Fiquei parado diante dela, e então as coisas começaram a se encaixar. Não dramaticamente. Não com luz ou voz ou fenômeno que eu pudesse descrever para qualquer pessoa cética, mas com aquela qualidade específica de clareza que às vezes chega quando você para de resistir e deixa o que está em frente à sua vista ser visto. Casa simples no Floresta. Crucifixo. Imagem de Nossa Senhora Aparecida com vela acesa. Medalha com 3 palavras no verso. Bilhete sem contrato. Empresa que sobreviveu. 15 anos. Sobrenome raro numa saída de escola. Tomás ensinando nós de marinheiro que o avô havia ensinado. Vera comendo biscoito de pacote de pé no intervalo para que o filho não percebesse que a conta não fechava. A foto em Aparecida do Norte, a mesma medalha no pescoço. E a promessa que o seu Agostinho havia feito a Vera antes de morrer. Leva ela para a mãe. Eu havia procurado um homem para pagar uma dívida. E fui levado, passo a passo, através de um sobrenome raro e uma medalhinha esquecida no compartimento menor da carteira, até a imagem daquela de quem o seu Agostinho havia dito que nunca deixa dívida boa sem resposta. Sobre a cena da Basílica de Aparecida do Norte e o choro que chegou, quero ser honesto sobre o que não foi. Não foi experiência mística no sentido de visão, ou voz, ou fenômeno sobrenatural verificável. Não foi emoção fabricada por ambiente, pela grandiosidade da Basílica ou pela multidão de peregrinos. Eu era suficientemente racional para reconhecer quando emoção vem de contexto e quando vem de algo mais fundo. O que foi é mais difícil de descrever e é o que eu ofereço com a honestidade que esse testemunho merece. Foi reconhecimento. O mesmo tipo de reconhecimento que acontece quando você está lendo um texto numa língua que você aprendeu aos 25 anos e de repente para de traduzir mentalmente e começa a pensar diretamente na língua. Não é decisão. É o momento em que a resistência entre o que você sabe e o modo como você processa para de existir. Eu havia carregado por 15 anos a prova de que seu Agostinho existia e havia feito o que havia feito. E havia carregado junto, sem saber, a medalha com as 3 palavras que ele havia escrito no verso. Quando parei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e as coisas se encaixaram, o que quebrou em mim não foi a resistência doutrinária. Foi a resistência de quem nega o óbvio por tempo demais. A resistência de quem mantém uma distância que não tem mais razão de existir. Ele havia pedido que eu agradecesse quando entendesse. Eu havia entendido. E a única forma adequada de agradecer era exatamente o que havia acontecido. Estar ali. Comecei a chorar. Não foi uma decisão. O corpo simplesmente entregou. Não era o choro de quem está convencido por argumento. Era o choro de quem está sendo visto por alguém que conhece a história completa, inclusive as partes que você nunca contou para ninguém, inclusive as 3 semanas de almoço pulado em 2009, inclusive a promessa de agradecer quando entendesse que eu havia carregado como uma dívida em aberto por 15 anos. Disse uma oração simples, em voz baixa, sem forma elaborada. Jesus, se foi tua mãe que me trouxe até aqui, eu entendi tarde demais. Mas entendi. Vera estava ao meu lado. Não disse nada. Ficou presente do jeito que pai havia ficado presente naquelas tardes no Floresta, sem preencher o silêncio, sem apressar o que precisava de tempo.
Sobre o processo de receber instrução do padre Adriano nos meses que se seguiram à Basílica, quero dizer uma coisa que pode ser importante para quem está numa posição parecida com a que eu estava. Não fui à catequese como alguém que havia abandonado a fé anterior. Fui como alguém que estava expandindo o que entendia. A fé batista que havia me formado não havia sido desperdício. Havia me dado rigor bíblico, hábito de estudo, honestidade intelectual diante do texto. Essas ferramentas foram o que eu usei para estudar o catolicismo com seriedade. Quando li Inácio de Antioquia em 107, eu estava usando a mesma atenção ao texto que havia desenvolvido em 12 anos de grupo bíblico. A diferença é que o texto me disse algo diferente do que eu havia esperado. A Igreja Católica não havia inventado a Eucaristia como presença real no século IV, ou X ou XVI. Estava ali nos primeiros documentos cristãos, escritos por homens que haviam conhecido os apóstolos ou os discípulos diretos dos apóstolos. A devoção a Maria estava ali também, não como adoração, mas como veneração de quem Jesus havia chamado de mãe. O que minha formação havia me dado era a capacidade de estudar. O que o estudo me deu foi a conclusão que eu não havia antecipado. Padre Adriano nunca tentou me convencer. Ele me emprestava textos, me dava direções, deixava que eu chegasse. Quando eu chegava a alguma conclusão, ele só perguntava: "E o que você faz com isso agora?" Aprendi com ele que conversão verdadeira não é ser convencido por argumento externo. É reconhecer algo que estava sendo verdadeiro antes de você saber nomear. Não me converti naquele dia. Conversão verdadeira não é instante, é processo. Mas naquele dia comecei. O padre Adriano, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Belo Horizonte, foi quem me acompanhou nos meses seguintes. Conversas longas, sem pressa, com aquela paciência de quem entende que perguntas sérias merecem tempo sério. Eu chegava com as objeções de 12 anos de formação batista. Ele as recebia sem defensividade, me dava direções de leitura, me deixava chegar às conclusões pelo meu próprio caminho. Li os Pais da Igreja pela primeira vez. Inácio de Antioquia, escrevendo em 107 sobre a Eucaristia, como a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Justino Mártir, descrevendo em 150 uma celebração que era missa, com consagração e comunhão e presença real. A Igreja Católica não era desvio medieval do Evangelho original. Era, pelos registros históricos que eu mesmo havia estudado, a continuidade daquilo. A devoção mariana que eu havia chamado de excesso não era substituição de Cristo, era a veneração de quem Jesus havia chamado de mãe e que do alto da cruz havia dado à humanidade inteira. E Nossa Senhora Aparecida, especificamente, havia passado 300 e tantos anos, chegando onde os pescadores estavam, onde os trabalhadores estavam, onde os que não tinham nada estavam, onde eu havia estado em 2009, onde o seu Agostinho havia estado esperando com café na mão. Fui recebido na Igreja Católica na vigília pascal do ano seguinte. O Davi estava presente ao meu lado. Vera estava num banco atrás com o Tomás, que havia adormecido encostado no ombro da mãe no meio da celebração. Quando o padre Adriano elevou a hóstia consagrada, o Davi ficou muito quieto. Depois me puxou pelo braço e sussurrou: "Pai, por que você está chorando?" "Porque entendi uma coisa que eu devia ter entendido há muito tempo", eu disse. Ele ficou pensando. "O seu Agostinho sabia antes de você?" Sorri. "Acho que sim. Preciso te falar sobre o Davi e o Tomás de uma forma mais honesta, porque os dois meninos são parte dessa história de um jeito que vai além de ser filhos dos adultos. O Davi tem o jeito de criança que cresce num ambiente estável, curioso, direto, sem a desconfiança dos que foram decepcionados cedo. Quando o Tomás apareceu na escola, o Davi simplesmente o adotou, sem cerimônia, com a generosidade espontânea de quem não foi ensinado a calcular antes de abrir espaço. O Tomás era diferente, não desconfiante, mas contido. O jeito de criança que aprendeu a observar antes de agir, que lê o ambiente antes de decidir se é seguro. A forma como ele se apresentou naquele portão, incluindo o sobrenome completo com aquela naturalidade, foi o gesto de alguém que não havia aprendido a esconder quem é. Seu Agostinho havia ensinado isso ao neto sem que o neto soubesse que estava sendo ensinado.
Nos meses que se seguiram, enquanto eu e Vera conversávamos, e enquanto eu ia ao padre Adriano com minhas perguntas, os dois meninos continuavam construindo a amizade com a seriedade que crianças de 8 anos dão para as coisas que decidem que importam. Na vigília pascal em que fui recebido na igreja, quando o padre Adriano elevou a hóstia e o Davi ficou muito quieto ao meu lado, havia algo no silêncio dele que me pareceu mais velho do que 8 anos. Depois, no carro, ele perguntou se Nossa Senhora Aparecida havia ajudado o seu Agostinho a me encontrar. Não sei exatamente como responder essa pergunta, eu disse. O que acha você? Ele ficou pensando. Acho que sim, ele disse. Porque ela não deixa dívida boa sem resposta. Havia aprendido aquela frase com o Tomás, que havia aprendido com a Vera, que havia aprendido com o seu Agostinho. Em algum momento, a sabedoria de um homem morto havia chegado ao meu filho de 8 anos. 2 anos depois, o Davi e o Tomás estão no mesmo colégio, 1 ano a mais altos, com o cumprimento de estalo de dedo que inventaram no primeiro mês e que nunca precisou de atualização. Vera tem um restaurante pequeno em Santa Efigênia. 6 mesas, cardápio escrito no quadro negro da entrada, fila antes do meio-dia. Apareço de vez em quando, sem avisar o dia. Sento na mesa do fundo, de costas para a parede, peço o executivo e como sem pressa. Vera sempre cobra o preço certo, nem R$1 a menos. Na carteira, onde antes havia só o bilhete do seu Agostinho, agora há o bilhete e a medalha juntos. Eu mostrarei o caminho. Mostrou. Escreve nos comentários. Ele mostrou o caminho. E enquanto você escreve, deixe eu terminar de contar. Se esse testemunho chegou a algo dentro de você, escreve aqui embaixo uma coisa. Ele mostrou o caminho. Porque qualquer que seja a dívida que você está carregando, seja de gratidão ou de fé ou de promessa em aberto, Nossa Senhora Aparecida não esquece as dívidas boas. Ela espera que o círculo feche. Compartilha esse testemunho com alguém que está racional demais para deixar Nossa Senhora entrar. Com alguém que respeita a fé, mas mantém a distância. Com alguém que tem uma dívida de gratidão aberta e não sabe para onde ir para pagá-la. Há uma última coisa que preciso incluir nesse testemunho, sobre os pescadores que estão no começo de tudo. Em 1699, Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves estavam num rio com as redes vazias. A pesca estava ruim. Era trabalho de madrugada sem resultado. A situação deles não era diferente da minha em 2009. Trabalho honesto que não estava dando fruto, sem ter para onde ir, sem recurso à vista. E do fundo da água veio uma imagem. Não para quem estava bem, não para quem merecia por virtude acumulada, não para quem havia pedido especificamente. Para 3 pescadores pobres num dia difícil com as redes vazias. Eu era um empreendedor de 27 anos com a empresa afundando e os funcionários esperando salário. E um homem chamado seu Agostinho havia colocado na minha mão uma medalha com 3 palavras no verso. Eu mostrarei o caminho. Demorei 15 anos para entender que ela havia começado a mostrar no momento em que aquela medalha entrou na minha carteira. Nossa Senhora Aparecida não funciona anunciando o destino. Ela vai colocando o próximo passo à frente até que você olha para trás e vê onde chegou. Eu procurei um homem para pagar uma dívida. Ela usou um sobrenome raro, uma medalha esquecida e 2 meninos que se tornaram melhores amigos para me conduzir até a basílica, onde a imagem de barro de 300 e tantos anos espera quem ainda não chegou. E aí eu cheguei. Tarde, mas cheguei. Há algo sobre a empresa que nunca contei publicamente e que pertence a esse testemunho. O sistema de gestão que construí para feirantes e pequenos comerciantes existe hoje em 11 estados. Gente que toca o próprio negócio de cabeça, sem acesso a nenhuma ferramenta, que agora organiza o dinheiro num celular. Toda vez que alguém me pede para explicar por que escolhi esse segmento, eu dou a resposta lógica. Mercado desatendido, necessidade real, proposta de valor clara. A resposta completa eu só consegui dar depois de Aparecida do Norte. O seu Agostinho havia escolhido me ajudar porque viu alguém tentando ajudar quem nunca havia tido acesso a nada. Havia reconhecido no projeto a mesma direção que ele próprio tinha. O bem vai para onde ninguém chegou ainda.
E Nossa Senhora Aparecida, em 1699, havia chegado para pescadores pobres num rio escuro de madrugada. Não para os que já tinham. Há uma coerência nessa história que eu só consigo ver agora. O seu Agostinho havia investido num projeto que chegava onde ninguém chegava, e Nossa Senhora Aparecida havia conduzido esse projeto 15 anos depois, de volta à família do seu Agostinho, pelo caminho mais improvável possível. Um sobrenome raro num portão de escola. Ela não deixa dívida boa sem resposta. Nunca deixou. Desde os pescadores do Rio Paraíba do Norte, até o feirante que hoje olha para o celular e entende de onde vem cada real que entra e sai do balcão, a mesma corrente de cuidado passa. Eu só fui entender quando estava na Basílica, olhando para a imagem de barro de 300 e tantos anos. Mas ela já sabia antes. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil, cubra você com o seu manto azul. E que você nunca esqueça. Ela não deixa dívida boa sem resposta. Nunca deixou. Desde 1699, quando veio do fundo de um rio para pescadores que não estavam procurando milagre. Ela mostra o caminho. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A nós bradamos, os degredados filhos de Eva. A nós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, nos mostrai Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.